Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Will. Na aula passada, nós vimos os conceitos de substâncias puras simples e substâncias puras compostas. Lembra que, por exemplo, eu tenho essa colher. Essa colher é feita de alumínio, tá? E eu tenho a nossa água, né? Nossa água pura. Mas a colher de alumínio e a água pura, o que são elas? Hoje nós vamos entender as misturas, mas para entender as misturas, você tem que lembrar da nossa aula passada. Vamos dar uma lembrada o que é uma substância pura e uma substância pura simples e uma substância pura composta? Vamos lá? Então vamos aqui. As substâncias puras. Eu tenho as substâncias puras simples e as substâncias puras compostas. No caso da nossa colher de alumínio, ela é feita do átomo de alumínio, certo? E a água, ela é feita da molécula de água, que é o H2O, certo? Nós também temos o oxigênio, que é o O2, nós temos o gás carbônico que nós respiramos, o CO2. Qual é a diferença, vocês lembram? Veja que substâncias simples são substâncias formadas por apenas um elemento químico, e substâncias compostas são substâncias formadas por mais de um elemento químico. Ok? Agora, quando eu vou falar de misturas, o que vem a ser as misturas? Pô, mistura vem de misturar, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui um copo com água e coloco um copo seco, né? Desculpa, com água. Vou colocar um copo aqui, né? E vou encher com água. Aqui eu tenho água, somente água, uma água destilada, certo? E vou pegar o nosso sal de cozinha, que a gente tem em casa, que a mamãe ela tempera nossos alimentos, né? Vou pegar um pouquinho de sal, muito sal. Aqui, ó. Um pouquinho de sal. O sal e a água são substâncias, nós vimos, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o sal, que é uma substância pura, e eu vou pegar a água destilada, que é uma substância pura, certo? E vou unir elas. E vou mexer aqui, ó. Mexer bem. Quando eu faço essa união de duas substâncias, o que é que eu estou fazendo? O que a gente chama de mistura. Certo? Olha aí, você consegue distinguir o que é o sal? Vou mexer mais um pouquinho. Você consegue distinguir, olhando aqui, o que é o sal e o que é a água, só olhando? Não, né? Mas eu tenho uma mistura aqui. Eu coloquei o sal e a água, certo? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um pouco de água, que está aqui, e esse copo vazio eu vou encher com água destilada de novo. Está aqui. A água eu sei que é uma substância. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o óleo de cozinha, né, de casa e vou misturar os dois. Eu vou unir essas substâncias. Então, quando eu faço a união de duas substâncias, eu faço o que a gente chama e conhece de mistura. Está aqui. Vou mexer. Peguei a água, né? E fiz a união dela com o nosso óleo de cozinha. Está aqui. Certo? Eu fiz uma mistura. O óleo é uma substância e a água também é uma substância. Mas agora você olhando aqui para essa mistura que nós fizemos, você consegue me dizer onde é que está o óleo, onde é que está a água, só olhando para o recipiente? Consegue, né, aluno? Olha a água, o óleo está bem em cima. Certo? A água está aqui embaixo. Olhando, você consegue distinguir quem é o óleo e quem é a água. Diferente de quando você fez o quê? Misturou o sal e a água.
Todas essas duas misturas são misturas, né? Quando eu fiz a união do sal com a água e do óleo com a água, são misturas. Mas veja que essas duas misturas, elas têm aspectos diferentes, na verdade, aluno? Então, eu posso chegar à conclusão seguinte, que eu tenho, quando eu faço uma mistura, eu posso ter dois tipos de mistura, correto? Na verdade? E quais são esses dois tipos de mistura? É isso que a gente vai ver agora. Beleza? Ó, misturas. Eu posso ter as misturas homogêneas, certo? E posso ter as misturas heterogêneas. O que vem a ser a mistura homogênea? A mistura homogênea é quando eu pego duas substâncias, misturo elas e vejo apenas uma fase. Sempre que você fazer uma mistura, certo? E ver apenas uma fase, você pegou outra substância, misturou, aí mexeu, né? Fez a mistura e só viu uma coisa, só viu uma fase. Então você está diante de uma mistura homogênea. Correto? Quando você pega o sal, o açúcar, certo? E mistura com água, mistura ele lá, você vai ver apenas uma fase também. Então é uma mistura homogênea. Quando você vai fazer aqueles suquinhos de envelope, você pega o suco de envelope, certo? E joga ele na água. Aí mistura. Certo? Aí quando você mistura, você também vai ver apenas uma fase. Aí você joga açúcar, que alguns sucos não vêm com açúcar, né? Aí você joga açúcar. Misturou também. Você vai continuar vendo uma fase. Então você está diante de uma mistura homogênea, que é o caso do nosso sal. Sal de cozinha. Certo? Olha, vou misturar o sal de cozinha com a água, só estou vendo uma coisa. Olha o que eu vou fazer agora. Lembra do nosso vinagre? A mamãe utiliza também para fazer comida, né? Preparar nossas comidas. O vinagre é uma substância chamada de ácido acético. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o vinagre e vou unir a minha mistura de sal e água. Aqui, unir eles. E vou o quê? Vou misturar aqui, vou mexer. Olha, agora eu coloquei mais uma substância aqui dentro. Você consegue distinguir quem é o sal, quem é a água, quem é o vinagre que está aqui dentro do meu copo? Não consegue. Então, aqui você só vê uma coisa, uma fase. Então, você está diante de uma mistura homogênea, certo? Só que para eu montar essa mistura homogênea, eu precisei de quantas substâncias? 3. O sal, a água e o vinagre. Essas substâncias, dentro da minha mistura, são chamados de componentes. Quantos componentes eu tenho na minha mistura? Tenho 3. Sal, água e vinagre. Misturei os 3 e só vi uma coisa, mistura homogênea. Olha, homogênea. Ele apresenta uma uniformidade em todo o meu sistema, em todo o meu copo aqui, toda a água. Ok? Mas também eu posso ter a mistura heterogênea. O que é a mistura heterogênea? É quando eu pego duas substâncias, faço a união delas, faço a mistura e vejo duas ou mais fases. Duas ou mais fases. Certo? Que é o nosso exemplo da água com óleo. Ó, na água com óleo, eu misturei a substância água com a substância óleo. Tá? E eu verifiquei o seguinte, que agora, olhando para essa mistura, eu sei onde é que está o óleo e onde é que está a água. Mas é uma mistura. Quando eu consigo ver duas coisas na minha mistura, duas fases, eu estou diante de uma mistura heterogênea.
certo? Uma mistura heterogênea é toda mistura que eu consigo ver duas ou mais fases. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, areia, vou pegar areia e vou jogar aqui dentro. Areia é uma substância, né, pessoal? Ó, e agora? Quantas fases eu estou vendo? Eu estou vendo 3 fases, né, pessoal? Olha aqui no fundo, eu estou em óleo aqui, a água no meio e a areia aqui. Então, agora eu estou diante de uma mistura heterogênea que apresenta 3 fases. E quantos componentes? Eu tenho 3 componentes: óleo, água e areia. Certo? Então, isso são misturas heterogêneas, que apresentam mais de uma fase, né? Mais, 2 ou mais fases. Ok, aluno? Vamos ver outros exemplos? Olha, nosso exemplo, não ficar bem mais ilustrado, o nosso exemplo que nós fizemos aqui. Qual tipo de mistura você observa? Veja, como você está vendo 3 coisas, você tem uma mistura heterogênea. De 2 ou mais fases, eu tenho uma mistura heterogênea. Quantos componentes? Eu tenho óleo, eu tenho uma água e tenho areia. 3 componentes é o que fazem, que formam a minha mistura heterogênea. Ok? Tá? Não confundir, aluno, não confundir com o seguinte, deixa eu pegar aqui. Aluno, não confundir o seguinte, olha, agora eu vou pegar e vou jogar a minha pedra de gelo. Certo? Dá para ver o gelo aí? Dá, não dá? Tá bem aqui. Aí, isso aqui é uma mistura? Eu tenho água e tenho gelo. É uma mistura? Não é mistura, pessoal. Por quê? Porque o gelo é água no estado sólido e a água é água no estado líquido. Certo? Mas, professor, eu estou vendo 2 coisas. Tá, você está vendo 2 coisas, mas não é mistura. Porque para ser mistura tem que ser substâncias diferentes, como o caso do óleo, da água e areia, do sal, vinagre e água, são misturas diferentes. Ok? Olha, a água mineral é uma substância pura ou uma mistura? A água mineral, pessoal, é uma mistura, certo? Porque eu só vejo, lá dentro da água mineral, tem os sais minerais. Mas veja que quando eu compro uma água mineral, eu só não consigo identificar as outras substâncias lá dentro. Eu só vejo a água. Eu só vejo uma coisa. Então, uma mistura homogênea. Aliança de ouro de casamento do papai e da mamãe, né? Olha aqui. Na aliança, se você pegar a aliança de ouro e olhar ela, você só vê uma coisa, certo? Mas a aliança de ouro, ela é uma mistura. Ela é formada por ouro, por cobre e por prata, certo? É uma mistura sólida. Quando eu faço essa mistura, eu tenho a minha aliança de ouro. Só que eu só estou vendo uma coisa, então uma mistura homogênea. Ok? O sangue. O sangue, ele é uma mistura heterogênea, tá? Quando eu vou fazer o exame de sangue, ele passa na centrífuga, aí eu consigo separar o plasma do sangue. Mistura heterogênea. Beleza? O xixi também é uma mistura, só que é uma mistura homogênea. Tá, pessoal? Eu tenho várias coisas lá dissolvidas no xixi. Beleza? Mas eu só vejo uma coisa, só vejo uma fase, eu tenho uma mistura homogênea. Ok? Essa foi nossa aula sobre mistura, espero que você tenha gostado. E uma mensagem para você: quanto mais você estuda,
mais aprende e se aproxima dos seus sonhos. Valeu, pessoal!